A transmissão de Cell encheu o coração de todos com um terror esmagador. O mundo não tinha nenhuma fé nos militares ou na polícia, marginalizados depois de anos de tanta paz. O mundo também não tinha nenhuma fé nos seus campeões. Mas o mundo havia se esquecido que há muito tempo atrás, um garotinho derrotou o Piccolo Daimao. O mundo havia se esquecido do guerreiro que eliminou a ameaça dos Saiyajins e de Frieza. O mundo havia se esquecido de Son Goku. Assim como os terráqueos de Dragon Ball, acredito que hoje em dia as pessoas não sabem mais quem é Goku. Mesmo os fãs declarados de Dragon Ball não sabem mais quem ele é. Volta e meia eu vejo umas opiniões horríveis sobre o Goku. Desde dizerem que ele é um péssimo pai, até dizerem que ele em si é um personagem ruim. E eu não tenho ideia de como algumas pessoas chegam nessas conclusões. Talvez só estejam repetindo discursos prontos, sem lembrar do que realmente aconteceu na história. Já sobre outras conclusões, eu não posso culpar inteiramente os fãs, porque acredito que eles foram induzidos ao erro justamente pelo próprio criador da obra. Certa vez, em 1997, Akira Toriyama disse: Son Goku de Dragon Ball não luta pelo bem dos outros, mas porque quer enfrentar caras fortes. Então, quando o Dragon Ball foi animado, desde o início eu fiquei insatisfeito com essa representação dele como um herói justo. Acho que nunca consegui fazer com que eles entendessem os elementos de veneno que escorregam para dentro e fora das sombras. Toriyama definitivamente não gostou da forma como Goku foi entendido como um bom herói, porque, segundo ele, não entenderam suas nuances. Em outra entrevista, já em 2015, Toriyama volta a repetir algo similar, reforçando o que ele sempre pensou sobre o seu protagonista. Embora ele acabe salvando todo mundo como resultado, ele tem uma sinceridade muito pura em relação ao desejo de se tornar mais forte. O que eu mais queria retratar era a ideia de que ele talvez nem seja uma pessoa boa de verdade, embora acabe fazendo coisas boas como consequência. Essas são declarações fortes do Toriyama. Elas são capazes de mudar totalmente a nossa percepção sobre o personagem. E eu acho que foi isso que aconteceu. Acho que mudou a de muita gente. Meu palpite é de que isso se espalhou pela comunidade como se fosse um fato dado da obra. Afinal, foi o próprio autor quem disse, né? Porém, sinto muito dizer, mas o Toriyama estava errado. Ainda que essa fosse a sua opinião ou as suas verdadeiras intenções ao escrever o personagem, isso não é verdade. Mesmo que a vontade do Toriyama tenha sido mostrar o Goku como alguém mais egoísta, ele não teve sucesso em transmitir isso. Ele falhou, como ele mesmo disse. Porque esse não é o Goku que eu e você crescemos assistindo. Toriyama sempre teve uma relação meio despretensiosa com a sua própria obra. Ele admitiu não lembrar de certos personagens, nomes, poderes e até elementos centrais da história. Inclusive, ele dizia que outras pessoas sabiam mais de Dragon Ball do que ele e ficava surpreso com o nível de detalhes que os fãs lembravam. Então, como fã, estou aqui hoje para te lembrar de quem era Son Goku de verdade. Goku não fazia coisas boas sem querer, apenas como consequência. Goku fazia coisas boas porque ele era realmente bom. Quando Goku encontrou a tartaruga do Mestre Kami, ele imediatamente se dispôs a ajudar e levá-la de volta para o mar. Bulma rejeitou a ideia, dizendo que eles tinham mais o que fazer e que aquilo não era responsabilidade deles. Mas o Goku ignorou a Bulma, mesmo ela dizendo para ele nunca mais aparecer na frente dela, o que significava que seria o fim da sua aventura. Mas isso não importou para o Goku. Ele ajuda a tartaruga assim mesmo. No meio do caminho, eles ainda são surpreendidos por um vilão, que pede que entreguem a tartaruga. Bulma na hora diz para entregar, mas Goku jamais faria isso. Graças a essa atitude nobre, por caminhar 120 km com a tartaruga nas costas, ele ganhou uma nuvem voadora e conheceu seu futuro mestre. Goku não fez o bem sem querer, como consequência de outra coisa que ele queria fazer. Na verdade, coisas incríveis acontecem com o Goku justamente porque ele faz o bem. Quando o Goku estava prestes a ser morto pelo General Blue, ele foi salvo por um ratinho que passou ali do lado. Depois disso, Goku derrota o vilão e a caverna começa a desmoronar. Goku então coloca o rato na boca para protegê-lo e o tirar dali.
Depois diz a Kuririn para cuidar dele, porque devia sua vida àquele rato. É incrível a simplicidade do Goku aqui. Ele fez isso porque achou que era o certo, que devia retribuir. Goku prometeu ao Upa que reuniria as esferas e ressuscitaria o seu pai. Ele fez isso porque simplesmente achou que era o certo. Essa promessa, na verdade, o prejudicaria, porque as esferas se espalham após um desejo. E Goku tinha começado essa aventura justamente para recuperar sua esfera de 4 estrelas. Ele abriu mão disso naquele momento. Goku não fez o bem sem querer. Ele fez porque era genuinamente bom. Quando o Goku estava enfrentando o Devilman, este afirmou que não importava o quanto alguém tente parecer bonzinho, sempre existiria alguma maldade no seu coração. Mas ao usar sua técnica contra o Goku, absolutamente nada aconteceu, o que deixou até a vovó Uraná impressionada, dizendo que o coração de Goku era tão puro quanto o de um bebê. E depois de ver as intenções do Goku em reunir as esferas para ressuscitar o pai de Upa, ela também diz que ele era um garoto incrível e que um dia ele salvaria o mundo. E quando Bora é ressuscitado, ele agradece e diz que, por tudo que fez, Goku era como um filho de Deus. Quando o Kami conhece o Goku, ele diz que não tinha intenção de restaurar o Shenlong. Ele criou as esferas para dar esperança às pessoas da Terra, mas as pessoas passaram a usá-las somente para os seus desejos pessoais egoístas, exceto o Goku. O Goku era diferente. Kami diz que vai restaurar o Shenlong por causa dele. Kami estava esperando por alguém como o Goku. Kami queria que o Goku fosse o novo deus da Terra. Quando Raditz conta que o Goku é um Saiyajin, pergunta se o fato de saber que eles destruíam planetas não atiçava o seu sangue, mas Goku diz que preferia morrer do que ajudar a destruir a vida de inocentes. Depois de conhecer e treinar Goku, Senhor Kaiô diz que o coração dele era mais puro do que um cristal, e que não acreditava que existisse alguém como ele no reino mortal. Quando encontra os androides 19 e 20, Goku é o primeiro a dizer que tinha muita gente naquele local e que não deveriam lutar ali. E quando o Dr. Gero começa a destruir a cidade, Goku avança nele com raiva, dizendo que ele era um monstro e iria transformá-lo em pedaços. Goku sempre se importou com a vida dos outros. Quando Goku sai da sala do tempo, ele vai até o céu para medir o seu poder. Porém, mais do que isso, Goku vai dizer que vai lutar contra ele no torneio apenas se ele parar de matar as pessoas. E quando ouve pelo rádio que o exército foi atacar o céu, ele fica aflito e se sente mal, sabendo que eles iam morrer. Ele deixa a Tite e o Gohan por um momento para começar a sua busca por um novo Kami-sama, porque eles precisavam das esferas para ressuscitar as pessoas que foram mortas pelo céu. O Goku não tinha a menor necessidade de fazer isso, mas ele fez, e fez porque era bom. Quando Babidi e Majin Buu estavam matando todo mundo procurando por Goten e Trunks, Goku se sente mal pelas pessoas que estavam sendo mortas e pediu 2 vezes que eles esperassem, já que os novos guerreiros apareceriam em 2 dias para lutar. É verdade, Goku podia ter acabado com o Majin Buu, mas na cabeça dele, isso não era o certo. Ele disse que a sua vez de salvar o mundo já tinha passado, que ele tinha que dar um passo atrás e deixar essa luta para os mais novos. Era um risco, mas ele diz estar certo de que Goten e Trunks são suficientes para isso. Ele não assume risco a troco de nada. Ele vai ensinar a fusão para os garotos, para que os que ainda estão vivos consigam salvar a si mesmos, agora e no futuro. Goku sempre que tomava risco calculado. Foi assim como Vegeta, provando que tinha poder suficiente para rivalizar com ele e superá-lo. Foi assim ao deixar o Freeza chegar aos 100%, sabendo que poderia vencê-lo. Foi assim com o Cell, tendo total confiança de que o Gohan tinha poder de sobra para vencê-lo. E também vai ser assim mais à frente, na luta contra o Kid Buu. Aqui, Goku achou que isso era o melhor para o futuro, e Piccolo concorda com ele, dizendo que Goku era fora do comum. O tema de que a Terra precisava proteger a si mesma é repetido muitas vezes, e a Genkidama final é para representar justamente isso, e confirmar que de uma forma ou de outra, Goku estava certo. Podemos ver o veneno de que Toriyama falava em algumas ocasiões, como quando a Bulma diz que na verdade eles eram tão ruins quanto os inimigos que enfrentavam. Quando o Babidi diz que o Goku era um herói horrível por ter rebatido um ataque que pode ter eliminado a população. Ou no final do mangá, quando o Goku vai treinar o Uber, e o Vegeta diz que não era sobre proteger a Terra coisa nenhuma. Mas todos esses casos têm contexto. Goku queria lutar com os androides sim, mas ele disse que não era correto eliminar o Dr. Gero e os androides antes de terem feito nada de mal. Goku tinha uma perspectiva moral única aqui. Ele entendia que punir alguém por algo que não cometeu era errado.
Goku já tinha conhecido um androide na sua vida, e eles se tornaram amigos. Trunks já havia dito que ele tinha mudado a história, e depois vimos como os androides do presente eram diferentes dos do futuro. Não foi o Goku que rebateu o ataque direto para atingir a Terra. Goku rebateu o ataque de volta para o Majin Buu, e é o Majin Buu que rebate novamente em direção à Terra. E sobre o encerramento do mangá, bom, o Vegeta não estava errado, mas Goku nunca negou que também tem seus motivos, mas ele sempre soube lidar muito bem com as suas duas motivações. Essa ideia de que Goku só queria lutar contra caras fortes é absurda. Goku gostava de lutar? Sim, mas ele sempre deixou claro que existem coisas mais importantes. O amor por lutar nunca superou o amor por proteger. Goku costumava deixar claro que a sua empolgação vinha junto com a preocupação com a situação, provando que ele se importava com muito mais do que apenas a luta à sua frente. Mesmo quando o Vegeta faz aquele famoso discurso sobre os motivos de por que o Goku lutava, ele não nega que era porque o Goku tinha coisas que queria proteger, e sim que tinha algo a mais. Esse vídeo não é para negar o desejo genuíno que o Goku tinha por lutar, mas sim para dizer que Goku não deveria ser reduzido somente a isso. Quando o Goku encontra o Kuririn morto, ele fica furioso e vai atrás de quem fez aquilo com o seu amigo. Quando encontra o Tamborim, Goku não está pensando em ter uma boa luta. Ele não está empolgado por enfrentar alguém forte. Ele quer vingar o Kuririn matando o Tamborim, porque é isso que ele merece. E é isso que o Goku faz. Ele não está lutando por si mesmo, e sim para fazer justiça. Contra o Piccolo Daimao, Goku em nenhum momento ficou empolgado por lutar com um inimigo forte. Ele não pensou duas vezes em topar a beber a Ultra Água da Vida, que já tinha matado os outros 14 guerreiros que tentaram bebê-la. Ele só tinha uma única motivação: eliminar o mal e vingar o Mestre Kami e o Kuririn. Goku repete várias vezes que vai matar o Piccolo Daimao. E o mais bonito é quando Goku vence o Piccolo. Ele chora de emoção por finalmente ter conseguido vingar os seus amigos. Shenlong estava morto. Mestre Kami e Kuririn não poderiam ser ressuscitados, então o mínimo que o Goku podia fazer por eles era vingá-los. Goku lutou por eles. Goku lutou para salvar o mundo, não por si mesmo. Não foi um acidente, uma consequência de Goku apenas querer se divertir e lutar contra caras fortes. Não, esse era o seu objetivo desde o início. No final da luta contra o Piccolo Jr., Goku se recusa a matá-lo. E isso é muito mal interpretado e usado para justificar ações sem sentido do Goku no Super. Então vamos esclarecer. Goku realmente disse que não queria matar o Piccolo para poder ter um rival, mas esse não é o motivo principal. Esse foi o último motivo que o Goku deu para poupá-lo. A primeira razão pela qual Goku decide poupar o Piccolo é porque ele não queria que o Kami morresse. Goku também queria ser campeão pela primeira vez do Tenkaichi Budokai, e para isso não podia matar o adversário. E outro motivo que passa despercebido é que o Goku percebeu que esse Piccolo era diferente do anterior. Gohan disse que o Goku contou isso para ele. Piccolo Jr. não era tão mal quanto o Piccolo Daimao, que era o puro mal. Parem para pensar. Não soubemos de nenhuma maldade do Piccolo nos 3 anos até o torneio 23. É claro, ele estava se preparando para enfrentar o Goku, mas ainda assim, zero maldades por parte de um ser que deveria ser o puro mal. E mesmo com tudo isso, Goku ainda tem noção de que essa sua decisão pode se tornar um problema. E por isso ele diz que se o Piccolo fizer o mal, ele vai pará-lo. Goku tinha noção das suas capacidades e das do inimigo, e sabia que podia cobrir a ameaça. Na verdade, o Goku vai agir assim outras vezes no futuro, explicando suas decisões e levando em conta vários fatores, e não apenas um. Goku não é um inconsequente, e tomou a decisão certa com o Piccolo. Na sua morte, o Piccolo diz que o Gohan e o Goku o mudaram. Com a chegada do Raditz, Goku sofre um retcon e começa a ter atitudes um pouco diferentes. Toriyama teve que alterar um pouco seu personagem para que se encaixasse com as suas novas origens. Goku deixa de ser Son Wukong, um menino macaco, para se tornar um alienígena de uma raça guerreira, que vive das batalhas. E o mais incrível é que o Toriyama conseguiu fazer isso de forma brilhante. Eu diria que a decisão de transformar Goku em um Saiyajin é o melhor retcon da história. Ela inicia o dilema que só vai ser resolvido bem mais à frente. O dilema de ser Kakaroto, com o orgulho de um Saiyajin, e ao mesmo tempo ser Son Goku, um terráqueo de coração puro. Mas mesmo com a sua nova origem, Goku não vira um completo sequelado por lutas, que a partir de agora só pensa nisso. Ao enfrentar o Raditz,
Piccolo pergunta ao Goku se ele estava empolgado com aquela situação. Afinal, era um adversário forte e Goku amava isso, né? Mas o Goku diz que não. Na verdade, ele estava tendo calafrios. Tudo o que ele queria saber era onde estava o seu filho. O Goku imediatamente grita para acalmar o Gohan, dizendo que o papai já vai salvá-lo. Isso não me parece um fanático que só pensa no seu entretenimento. Com o Piccolo morto, Kami-sama também morreu, e as esferas desapareceram. Nenhum dos seus amigos que morreram poderiam voltar à vida. Então, para cada golpe que Goku aplicava no Nappa, ele dizia o nome de um dos seus amigos. Esse é por Caos, esse é por Yantia, esse é por Tenshinhan, esse é por Piccolo. Goku estava lutando por eles. E depois de deixar Nappa incapacitado, Goku fala para os Saiyajins irem embora da Terra. Ele só estava pensando em encerrar a ameaça e proteger a Terra. Goku não colocou como prioridade o seu entretenimento com uma luta. Já com Vegeta, Goku começa a conciliar os seus dois impulsos, o de proteger e o de batalhar. Goku pede para o Kuririn poupar o Vegeta e diz que sabe que isso é errado, mas é o seu sangue Saiyajin falando. Mas, ainda que em alguns momentos o lado Saiyajin fale mais alto, Goku só escolhe esse lado porque acredita firmemente que pode derrotar o adversário. Goku promete ao Kuririn que se tornará mais forte. E diferente de alguns fãs, Kuririn entende o Goku e sabe que ele tem o direito de pedir isso, porque se não fosse por ele, a Terra nem existiria mais. Goku, por ser um herói, ganhou o direito de fazer aquele pedido. Goku só pode pedir isso porque o Goku é o Goku. Mas mesmo assim, depois de tudo, ele questiona sua decisão, dizendo que Bulma, Kuririn e Gohan só estavam passando por dificuldades em Namekusei por causa da sua decisão de poupar o Vegeta. Claro, ele quer lutar contra os caras fortes, mas ele tem senso de responsabilidade, e é por isso que ele vai para lá o mais rápido possível. Porém, quando chegou em Namekusei, Goku não queria lutar com as forças especiais Ginyu. Ele mandou eles irem embora do planeta, antes e depois de já ter nocauteado o Rikun. Goku até diz que gostaria de lutar contra o Freeza, se pudesse, mas a prioridade era salvar a Bulma, o Gohan e o Kuririn e juntar as esferas para reviver os seus amigos. Também diz que o Sr. Kaiô mandou não mexer com o Freeza. Goku pretendia ir embora de Namekusei, mas é o Vegeta quem o convence, dizendo que não adiantaria nada, porque depois o Freeza atacaria a Terra. Quando o Trunks conta ao Goku que ele vai morrer da doença do coração, Trunks fica surpreso que a reação do Goku é dizer que queria lutar contra os androides. Trunks pergunta se ele não estava com medo de saber que iria morrer. Goku diz que é claro que ele está preocupado, mas ele também quer lutar. Trunks então diz que Goku é um verdadeiro Super Saiyajin e que com ele tinha esperança de que as coisas fossem diferentes. Da mesma forma, quando Goku se recupera da sua doença do coração, o Kuririn pergunta a ele se o aparecimento de vários inimigos mais fortes que o Freeza o assustava ou o deixava empolgado. E Goku diz que são ambas as coisas. Ele nunca negou nenhum dos dois impulsos. Na verdade, aprendeu a lidar com eles muito bem. Estar empolgado para lutar contra alguém forte e estar nervoso pelo destino do mundo não são coisas excludentes. E novamente, Kuririn, diferente dos fãs, entende o Goku e diz que isso é um bom sinal, porque mostra que Goku não desistiu ainda, e por isso eles podem ter esperança. Goku diz que não reclamaria se o Vegeta derrotasse o Cell. Ele não fez questão de ser o protagonista aqui. Ele não fez questão de ser ele quem iria lutar. Ele só queria que a Terra fosse salva. Da mesma forma, Goku nunca pensou que deveria ser ele quem derrotasse o Majin Buu. Ele nunca fez questão de lutar contra esse cara forte. Ele fez de tudo para que os outros pudessem assumir esse manto de protetor da Terra. Ele quis preparar o Gohan no passado, mas o Gohan simplesmente não servia para isso. Ele tentou com o Goten e o Trunks, mas os meninos eram novos demais para entenderem tamanha responsabilidade. Ele tenta novamente com o Gohan, mas o seu filho comete o mesmo erro novamente. E só depois disso é que toda a responsabilidade cai novamente sobre seus ombros. E ele assume, não porque queria desde o começo, mas pelas circunstâncias. O anime e os filmes ajudaram a moldar o Goku como um herói, e o Toriyama não gostou. Mas não foram só eles. A própria narrativa do mangá construiu o Goku como um herói bom, alguém que luta pelos outros, que inspira seus amigos e salva o mundo por senso de justiça. Ele era um herói, não um super-herói. Goku nunca foi tipo o grande Saiyaman, que quer sair às ruas para combater o crime. Mas ele era um herói porque quando tinha a oportunidade de fazer o que era certo, ele fazia. E fazia porque queria, porque acreditava naquilo.
Quando foi ao norte procurar pelas esferas, Goku decidiu invadir a Torre Músculo para salvar o chefe da vila que o acolheu. E Goku decidiu isso bem rápido. Para ele era simples. Caras maus estavam fazendo maldades e precisavam ser derrotados. Ele aprendeu o ensinamento do Mestre Kami, que disse que se visse alguma injustiça sendo cometida, o correto era derrotar esse inimigo. A princípio, parece que o Goku não prestou atenção e que a única coisa que ele entendeu do discurso do Mestre Kami foi que deveria treinar e aproveitar a vida. Mas ele entendeu, porque depois agiu assim. Goku não precisava ficar explicando os seus pensamentos, porque víamos isso nas suas ações. Perguntar sobre o chefe da vila é a primeira coisa que ele faz quando chega à sala do General White. E depois ele ataca a base da Red Ribbon, porque não podia deixar caras maus se safarem. E o mais incrível é que mesmo depois de invadir e matar vários deles, Goku vai embora em cima da nuvem voadora, mostrando que não teve um pingo de maldade no coração ao cometer aquelas ações. E tudo isso é bem heróico para mim. Quando estava lutando contra o Piccolo, Goku estava extremamente preocupado com os ataques que o Piccolo queria lançar na arena, pois mataria os seus amigos e todos os outros inocentes assistindo. Goku salta, se expondo totalmente ao risco para desviar o ataque, e Piccolo diz que ele era um tolo por proteger os humanos. E todos dizem que se o Goku não tivesse feito isso, eles estariam mortos. Goku fez de tudo para evitar uma tragédia, e para mim isso parece as ações de um herói. Contra o Raditz, Goku escolheu morrer para salvar a Terra e o seu filho, e isso é bem heróico para mim. Quando vai lutar contra o Freeza, Goku sabia que ele era o mal. Goku estava ali para vingar todos os Saiyajins e os Namekuseidins que ele matou. Goku diz que o Freeza era um lixo que matou incontáveis inocentes, e que ele era o Super Saiyajin Son Goku, que veio da Terra para derrotá-lo. E isso para mim parece o discurso de um herói de verdade. Quando Bulma do futuro fala sobre o Goku, ela diz que se ele não tivesse morrido, nada daquilo teria acontecido. Trunks questiona se Goku era realmente tão forte, e Bulma diz que ele era sim, mas isso não era tudo. Goku era o tipo de pessoa que dava esperança a todos, não importando o quão ruim era a situação. Para mim, Bulma está descrevendo alguém que era um herói bom. Quando Goku chega na nova Namekusei, ele é recebido como o homem que deteve a ameaça do Freeza e salvou todos eles. E como agradecimento, eles não pensam duas vezes em atender o pedido do Goku. Não sei pra você, mas pra mim, isso parece um agradecimento a um herói de verdade. E o que falar do sacrifício do Goku no final da saga, dando a sua vida pela Terra, pelos seus amigos e pelo seu filho. Não consigo pensar em nada que seja mais heróico que isso. Goku literalmente diz que essa é a única maneira de salvar a Terra. Ele também pede para não ser ressuscitado, porque acreditava que todas as ameaças que a Terra vinha enfrentando eram por culpa dele. Então, se ele queria proteger de verdade as pessoas que amava, esse era o melhor que podia fazer. Goku mostrou um grau de consciência e responsabilidade enormes aqui, e isso parece as ações de um herói para mim. Goku recusa a fusão com o Vegeta para enfrentar o Majin Buu, pelo mesmo motivo que entregou a semente dos deuses ao céu. Ele queria uma luta justa, já que o Majin Buu não tinha mais ninguém absorvido. Em ambos os casos, ele sabia que o inimigo podia ser derrotado. No caso do céu, por Gohan, e aqui, por ele. Sim, porque quando o Goku escolheu enfrentar o Buu individualmente, primeiro, ele disse que ainda teria tempo de pensar em um plano. E segundo, o Goku sabia que tinha chance de vencer, porque ele brinca com o Vegeta dizendo que talvez ele nem tenha chance de lutar e que ele podia ter vencido o Buu já antes com o Super Saiyajin 3. Até o Vegeta se ligou nisso, dizendo que o Majin Buu era sim forte, mas que se o Goku carregasse o seu Ki em Super Saiyajin 3, ele venceria. Mas o que aconteceu foi que Goku não foi capaz de carregar seu poder total. Buu chegou ali de surpresa que as coisas não saíram como planejado. Goku errou. Ele admite isso, dizendo que deveriam ter usado os Potara e que ele foi confiante demais. Esse vídeo não é para falar que o Goku é perfeito. Ele não é, e é por isso que gostamos dele. Mas não é como se o Goku tivesse brincado com o destino de todo o universo baseado em nada, apenas na sua diversão numa luta. Ele disse que achou que o Super Saiyajin 3 funcionaria, e mesmo que as coisas não tenham saído como planejado, no final ele cumpriu seu papel de herói, salvando não só a Terra, mas todo o universo. Este é o Son Goku de verdade. Ele é simples, gosta de comer, gosta de treinar, gosta de lutar, mas ao mesmo tempo é bem mais complexo,
quando você para realmente para prestar atenção nele e entende os seus ideais. Um personagem tão icônico e amado quanto Goku transcende seu comportamento para além das intenções do seu criador. No passado, Toriyama não conseguiu representar o Goku exatamente como imaginava. Toriyama era, antes de tudo, um mangaka de comédia, e talvez por isso, com o Super, resolveu pregar uma peça na gente. No Super, Toriyama finalmente conseguiu colocar de verdade o veneno em Goku. Muitas vezes ele é um inconsequente, um egoísta que só pensa em si mesmo, que só pensa em lutar e que pode colocar o destino de todos os universos em jogo simplesmente porque quer lutar contra caras fortes. No Super, parece que cada vez que Goku está em cena, pode acontecer algo terrível. Muitas vezes parece que os próprios personagens que estão à sua volta se sentem inseguros perto dele. E é uma pena, porque esse nunca foi o sentimento que o Goku passava aos que estavam ao seu redor. Tudo isso é muito triste, porque o Goku que conhecíamos era o coração de Dragon Ball. Goku era Dragon Ball e Dragon Ball era Goku. E é por isso que o Super não é Dragon Ball, porque no Super, Goku não é Goku. Akira Toriyama, que Deus o tenha, mas Son Goku era sim um herói bom e justo.